Hoje, nas trilhas do conhecimento, religião. Você sabe quem são os autores dos livros da Bíblia? Quantos livros ela tem e sobre o que falam? E as diferenças entre a Bíblia católica e protestante? Quais são? Bom, você sabe que a Bíblia foi o livro mais lido e vendido da história da humanidade. Quando Gutenberg criou a imprensa no século XV, ela foi o primeiro livro a ser impresso e especula-se que desde lá já tenham sido vendidas mais de 4 bilhões de cópias. Pela sua enorme influência na cultura de vários povos, ela é considerada o livro mais importante já feito na história da humanidade. A posição da tradição dos religiosos e oficial das igrejas cristãs é de que a autoria dos textos bíblicos é dupla. Primeiro, do próprio Deus, que se revelou por sua livre vontade. E segunda, dos profetas, reis, sacerdotes, escribas, apóstolos e discípulos. Pessoas que, segundo eles, foram inspirados pelo Espírito Santo e materializaram seus escritos em textos que contam a história do povo de Israel, transmitem ensinamentos, canções e professam a fé judaico-cristã. Para arqueólogos, historiadores e filólogos, no entanto, há diferentes teorias sobre quem foram os autores dos livros da Bíblia, e muitas vezes seus estudos revelam mais dúvidas que certezas, havendo em comum uma visão de que todos os autores foram judeus e que todos os livros foram escritos ao longo de um período que varia entre 1200 e 1500 anos, tendo começado entre 2700 e 3000 anos atrás. Aqui mostraremos a visão das tradições religiosas e traremos algumas informações consagradas por estudiosos sobre quem foram os autores terrenos dos 73 livros contidos na Bíblia Católica e 66 contidos na Protestante. Iniciando pelo Antigo Testamento, ele contém 46 livros pela tradição católica e 39 pela protestante. Esses são divididos no Pentateuco cristão ou Torá dos judeus, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, os poéticos e de sabedoria, e, por fim, os livros proféticos, dos profetas menores e maiores. Começando pelo Pentateuco, ele é composto por 5 livros, e suas autorias são atribuídas a Moisés. A Gênese fala da criação de Deus e o começo da história do homem na Terra. O Êxodo, que quer dizer saída, trata do período em que o povo hebreu estava sob domínio dos egípcios. Levíticos fala sobre as leis que Deus mandou a Moisés para regular as relações e obrigações do chamado povo de Deus. Número nos revela o tamanho da população de Israel por meio de 2 censos realizados, um no começo da fuga do Egito e outro já perto do fim da peregrinação pelo deserto e chegada em Canaã. O último livro é Deuteronômio e traz um resumo dos 4 livros anteriores e os discursos de Moisés ao longo da sua jornada como guia dos hebreus na busca pela Terra Prometida. A única parte cuja a autoria não é atribuída a Moisés é o capítulo 34 de Deuteronômio, o qual teria sido escrito por Josué, o sucessor de Moisés e encarregado de liderar os judeus na conquista da Terra Prometida. Na versão dos historiadores, todas as informações contidas nesses livros foram passadas por tradição oral aos doutores da lei, que pela cultura transmitiam os textos para as gerações seguintes. Segundo eles, isso aconteceu por aproximadamente 600 anos. Na forma escrita, esses livros teriam sido reunidos e canonizados, ou seja, tornados parte da Bíblia judaica, no século IV a.C., mas isso não é algo irrefutável. Os livros históricos, temos o livro de Josué, que é atribuído ao próprio sucessor de Moisés e conta como o povo de Israel conseguiu conquistar a Terra Prometida. Juízes, livro que conta as soluções das questões legais do povo judeu e não tem autor reconhecido oficialmente pela Igreja. Mas o Talmud, livro da Bíblia judaica, sugere que tenha sido o profeta Samuel, assim como o livro de Ruth e o primeiro livro que leva o nome desse profeta, até o capítulo 25, quando foi relatada a morte dele. No capítulo 25 do primeiro livro de Samuel em diante, e o segundo livro desse profeta, não há um autor atribuído. Os primeiro e segundo livros de Reis são livros cuja autoria é atribuída a Jeremias, sacerdote que ganhou fama por defender a fé judaica contra os idólatras. Os primeiro e segundo livros de Crônica contam novamente a história dos livros de Samuel e de Reis, e são atribuídos a Esdras, um escriba que avivou o povo judeu quando voltavam do exílio
da Babilônia. O livro de Esdras e Neemias continuam o livro de Crônicas e contam a reconstrução das muralhas de Jerusalém, e também tem autoria atribuída a esse escriba. O livro de Tobias não tem autor certo, mas conta a história de duas famílias que se aproximaram com a união de seus filhos pelo casamento, e tem como tema central a obediência a Deus. O livro de Judite fala da importância de se apegar a Deus quando passamos por situações difíceis na vida. O livro de Esther conta a história de uma judia que se tornou rainha por casar com um rei, e não possui autor conhecido. Os primeiro e segundo livros de Macabeus, cuja palavra significa martelo, encoraja o povo a manifestar a sua fé em posicionamentos políticos contra governos tirânicos. Não há autoria certa, mas alguns dizem que foi escrito por Jasão de Cirene, e esse é o último livro histórico do Velho Testamento. Iniciando os livros poéticos e de sabedoria, o livro de Jó trata do sofrimento humano e não possui autor conhecido. O livro dos Salmos, que significa cânticos, congrega um conjunto de 150 ou 151 hinos e orações, a depender da versão da Bíblia, e especula-se que tenham sido escritos ao longo de um período aproximado de 700 anos, de 1000 a 333 a.C. A atribuição da autoria é diversa, sendo o principal autor o rei Davi, a quem são atribuídos 73 salmos, 2 a Salomão, seu filho, e 1 a Moisés. O livro de Provérbios revela a sabedoria prática do povo judeu, como viver e lidar com certas situações da melhor forma. Sua autoria é atribuída a Salomão, que também é o autor de Eclesiastes e Cânticos. O primeiro registra pensamentos dos sábios a respeito do propósito da vida, e o segundo contém um conjunto de poemas de amor próprio para uso em festas de casamento. O livro da sabedoria de Salomão é um livro dedicado ao rei Salomão, tido como o mais sábio dos homens, e fala sobre o que é a sabedoria segundo a tradição judaica, mas não tem autor conhecido. Passando para os livros dos profetas maiores, eles são 6. O livro de Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel e Lamentações. Todos são de autoria dos próprios profetas cujos nomes deram origem aos livros, excetuando o livro das Lamentações, cuja autoria é também atribuída ao profeta Jeremias, e fala das lamentações pela destruição de Jerusalém. Todos os outros versam sobre grandes profecias destinadas ao povo judeu, excetuando o livro de Daniel, que traz mensagens sobre os fins dos tempos, e por isso muitos que estudam a escatologia cristã a fazem juntamente com o livro do Apocalipse de João. Os livros dos profetas menores também têm autoria dos próprios profetas que deram nome aos seus livros. Ao todo, são 12 e trazem mensagens de Deus ao povo de Israel. São eles o livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, sendo este o último livro do Antigo Testamento. A Bíblia protestante não reconhece 7 desses livros citados, por entenderem serem apócrifos e difundirem mensagens contrárias ao Pentateuco, considerados como os principais livros do Antigo Testamento. São eles o livro de Baruque, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Tobias, Judite e os primeiro e segundo livros de Macabeus. O Novo Testamento é composto por 27 livros, normalmente divididos nos 4 evangelhos, o livro histórico dos Atos dos Apóstolos, as epístolas e o livro profético do Apocalipse. Em relação aos evangelhos, o primeiro é atribuído a Mateus, um publicano, cobrador de impostos e apóstolo de Cristo, que relata no seu evangelho o Jesus como Messias prometido no Velho Testamento. Já Marcos não conheceu Jesus, mas foi um discípulo dele e provável secretário do apóstolo Pedro. Seu evangelho tem uma linguagem direta, simples e popular, retratando Jesus como um servo de Deus. O evangelista Lucas também não foi testemunha direta dos ensinamentos de Jesus. Era um médico e tinha linguagem mais aprimorada. Foi discípulo de São Paulo e retratou a parte mais humana de Jesus. O último evangelho foi o do apóstolo João, portanto, também uma testemunha direta dos ensinamentos de Cristo e considerado o mais amado dos apóstolos por Jesus. No seu evangelho, João apresenta um Jesus divino. Os Atos dos Apóstolos é considerado o livro histórico do Novo Testamento por contar a história da primeira expansão da Igreja após a morte e ressurreição de Cristo.
tem autoria atribuída a Lucas, que conta como os apóstolos, depois de terem sido agraciados pelos dons do Espírito Santo na passagem bíblica que ficou conhecida como Pentecostes, conseguiram propagar os ensinamentos de Cristo pelo mundo. Indo para as epístolas ou cartas dos apóstolos, essas são normalmente divididas em dois grupos: as 13 epístolas de Paulo e as 8 epístolas gerais dos outros apóstolos. As 13 epístolas de Paulo são a Carta aos Romanos, que fala sobre a justiça de Deus e a salvação dos homens de fé. As primeira e segunda cartas aos Coríntios, que trata das divisões e questionamentos que estavam acontecendo na igreja, falsos profetas, e orienta os fiéis a enfrentarem os problemas através do amor. Na Carta aos Gálatas, Paulo explica que a salvação vem através da fé em Jesus Cristo. Na Carta aos Efésios, o apóstolo explica que todos os membros da igreja formam um só corpo, cuja cabeça é Jesus. Na carta aos Filipenses, ele ensina como superar os sofrimentos da vida com o auxílio de Jesus. Aos Colossenses, adverte e ensina que a fé deve ser apenas nos ensinamentos de Jesus, em nada mais. Nas primeira e segunda cartas aos Tessalonicenses, Paulo instrui a igreja, realça a esperança futura na segunda vinda de Jesus e esclarece mal-entendidos sobre a sua primeira carta. Nas duas cartas a Timóteo, ele aborda o tipo de conduta pessoal que um jovem pastor deve ter e alerta sobre as dificuldades dos últimos tempos, instruindo os fiéis a pregarem o evangelho com firmeza. Na carta a Tito, ele fala sobre a necessidade de unir a boa doutrina com boas obras. E na sua última epístola, a Filemão, ele aborda o tema do perdão. Sobre as 8 epístolas gerais, temos a carta aos Hebreus, cujo autor é incerto, podendo ter sido Paulo, Bernabé, Silas ou Timóteo. A carta fala sobre a superioridade espiritual de Jesus Cristo e a fé que os fiéis devem ter nele. Na Epístola de Tiago, identificado como meio-irmão de Jesus, fala sobre a importância da fé cristã ser acompanhada de boas obras. Nas duas epístolas de Pedro, o apóstolo de Jesus fala sobre a vida cristã e a fé, a importância das Escrituras e do seu conhecimento, a fim de combater falsos profetas e doutrinas. 3 cartas são atribuídas ao apóstolo João. Essas ensinam que Deus é o perfeito amor, que a fé e a verdade são princípios vencedores no combate contra o mundo e o mal, além de instruir sobre a importância da hospitalidade cristã. A carta de Judas, que não é aos Iscariotes, mas sim o provável irmão de Tiago e também meio-irmão de Jesus. Em sua carta alerta sobre o perigo dos falsos profetas e sobre heresias que punham em risco a fé verdadeira que os cristãos possuíam. O último livro da Bíblia é o livro profético, do Apocalipse, e significa revelação, nome este atribuído por ter sido escrito pelo apóstolo João enquanto estava preso na ilha de Patmos, e teve revelações do próprio Jesus Cristo que lhe mostrou a realização dos planos de Deus para a história da humanidade e o final dos tempos. Essa é a Bíblia Sagrada, para muitos uma referência de conduta moral e fonte de consolação, para outros apenas um objeto de estudo devido à sua importância, mas inquestionavelmente é considerado o livro mais importante e impactante na história da humanidade. E aí, deixe seu comentário sobre o que você acha sobre a Bíblia. Curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva nas Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.